Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que você está assistindo isso daqui. Bem-vindos a mais um webinar. E dessa vez não só especial, porque estamos falando em português, olha só, diretamente para o Brasil, mas também estamos aqui com a parceria da Comp, certo? Parceiro da Tago de longa data, para falar sobre como conectar sensores à aplicação final de IoT. Para aqueles que não me conhecem, prazer, meu nome é Marcelo, eu sou editor de conteúdo da Tago.io e hoje com a gente temos o Sandro da Comp. Opa, olá pessoal, bom dia a todos. Primeiro eu gostaria de agradecer aí ao pessoal da Tago, Fábio, Marcelo, toda a equipe, pela oportunidade de podermos estar conversando aqui com todos sobre IoT, sobre sensores, sobre essas tecnologias e falamos mais aí na sequência dos slides. Perfeito. Também temos o Thiago, Sim. nosso CSM. Vai, Thiago. Olá, pessoal. Bom dia. Bom ter todos vocês aqui com a gente. Espero que vocês gostem do webinar. Queria agradecer também ao Sandro por estar com a gente, nosso parceirão aí do Brasil, trazendo aí nossos sensores aprovados aí na Anatel, diversos casos de usos. Então, acho que vai ser bem interessante esse webinar. Espero que vocês gostem e vamos lá. Perfeito. Então, antes da gente pular direto para o webinar, eu gostaria de lembrar vocês que o nosso chat é aberto. Por favor, digam um oi lá, se apresentem, certo? E esse webinar está sendo gravado. Então, caso você tenha perdido qualquer parte dele ou quer reassistir, vamos enviar para ele no final dele, dá um dia mais ou menos, e ele também vai sair no YouTube. Também, caso tenham qualquer dúvida, podem lançar no nosso Q&A, que está aberto. Se eu não me engano, ele fica localizado embaixo do chat, onde vocês podem fazer perguntas de vocês. No geral, as perguntas vão ser respondidas no final do webinar, mas é claro que se acontecer alguma pergunta pertinente, a gente para responder durante o webinar. Então, sem mais delongas, vamos ver nossa agenda aqui rapidinho. Primeiro vamos falar sobre os fundamentos, ecossistema, passando sobre a conectividade, então, como funciona ali para o teu sensor mandar os dados, gateways e dispositivos, os sensores, até conectar esses sensores à Tago.io, falando um pouquinho das funcionalidades dela, e por final, como antes eu disse, vamos para o nosso Q&A. Perfeito, então agora eu vou passar a falar para o Thiago com os fundamentos do ecossistema. Legal, pessoal. Então vamos lá. Queria agradecer novamente a presença de todo mundo. Vamos falar um pouco aqui, então, sobre os fundamentos, né, o ecossistema e um pouco da arquitetura do IoT, né? Então, como a gente pode ver, a gente tem na nossa linha em verde, embaixo, a nossa camada de IoT, né? Então, nós temos os nossos sensores de monitoramento, temperatura, umidade, logística tracking, né? E todos os outros, né? Hospitais, né? Segurança, indoor, outdoor. Então, essa é a nossa primeira camada. Acima disso, a gente tem o nosso edge, né? Que ele pode ser tanto lá um computador industrial, quanto ele pode ser um edge light, né? Ou ele pode estar simplesmente lá mandando a informação para cima, né? Para o nosso cloud, que a gente consegue ver lá em roxo. Então, essa é a nossa camada do IoT no cloud, né? Então a gente coletou todas as informações do nosso sensor, a gente passou pelo nosso network, né? E agora a gente tem a nossa informação no cloud, onde a gente pode fazer os nossos analytics, a gente pode trazer as nossas integrações, como eu vou mostrar um pouquinho disso no nosso próximo slide, que é bem bacana, né? Criação de regra de usuário, né? E toda a construção da nossa aplicação, né? Aqui, começando do lado esquerdo, então a gente consegue ver lá o nosso sensor de temperatura, monitoramento ali de maquinário, né, de trator, localização, medição de água, medição de energia, né? A gente vai trazer alguns exemplos aqui, por exemplo, de devices de estação meteorológica, fotocélula, né? O Sandro vai falar um pouquinho para a gente. E aí, do lado direito, a gente já tem o nosso gateway, né? Mas aí é legal a gente observar que tem algumas formas diferentes da gente fazer isso. Então, a gente tem protocolo de comunicação MQTT, ali, Bluetooth, Wi-Fi, né? Zigbee, LoRaWAN, né? Esses são os protocolos que a gente vai usar no nosso network, no meio do caminho, então, entre o nosso sensor e a nossa aplicação, né, final. Então, a gente vai ter o nosso sensor, a gente vai ter o nosso gateway lá recebendo as informações desse sensor, né? Então eu posso ter vários sensores conectados a um gateway, né? No final eu vou mostrar até um exemplo de arquitetura, a gente tem lá
a questão de utility, né, de energia, onde a gente vai pegar desde a torre de energia até lá no final na aplicação, onde a gente tem as regras de usuário. Então, vai ser bem bacana. E daí, do lado direito, a gente consegue dar uma olhadinha nas integrações, né? Depois que esse dado chega, que a gente processa, tem muita coisa que a gente consegue fazer com ele, além de passar para os usuários finais, que eles podem ser tanto supervisores da aplicação, ele pode ser um usuário final, um dweller, né? Ele pode estar gerenciando uma parte da aplicação em particular, por exemplo, um prédio, né, dentro de um sistema de condomínios, como um síndico, né? Enfim, né? Também pode ser passado conectado com Gira, conectado com Google Drive, Dropbox, Twitter, Telegram, né? A gente fez até alguns webinars com exemplo, por exemplo, do Weather Channel, que é bem bacana, né? Que a gente pega lá a API do Weather Channel e a gente combina com a estação meteorológica, né? O Weather Channel é como se fosse aqui o clima-tempo do Brasil, né? E isso falando assim, o que é mais popular, mas a ideia é usar essa informação, trazer o crítico, o analytics, né, toda a regra de negócio, e a gente montar e daí gerenciar nossas integrações. Conectar nossa aplicação IoT a um CRM, conectar um sistema de billing, né? Então, expandir o nosso leque de possibilidades, né? Quando a gente está desenvolvendo uma aplicação, trazendo os nossos sensores, os nossos gateways, e conectando e trazendo esse recurso até o usuário final, né? Então, gostaria de chamar o Sandro para a gente falar um pouquinho sobre a conectividade, né? Ele que está no mercado com a Comp e suporta vários desses protocolos, pode falar um pouco para a gente, né? Sobre o LoRaWAN até o Bluetooth, né? Que a gente viu aqui. Ok, obrigado, Thiago. Bom, antes de falar um pouquinho em conectividade, pessoal, eu gostaria só de contextualizar, né, quem é a Comp, né, nesse mercado da IoT. Nós somos uma empresa nacional, sediada em Florianópolis, né. A Comp ela já está aí há 25 anos no mercado, viu, pessoal, desenvolvendo uma série de produtos e soluções. E nos últimos anos a gente vem focando também no desenvolvimento aí de devices, né, endpoints, gateways, nas diversas tecnologias dessas conectividades que estão citadas aqui para IoT. Já há uns 2 anos nós fomos adquiridos boa parte pela Intelbras, então participamos hoje, somos parte do grupo Intelbras, né? De forma independente como empresa, Comp, marca Comp, mas fazemos parte então da grande família aí de empresas do grupo Intelbras, né? A gente vem focando nos últimos anos em IoT, como é um mercado que cresce muito, né? Não só aqui do Brasil, né? Mas América Latina e, claro, nos outros países que isso já estava bem em evidência. E resolvemos apostar então em algumas das tecnologias já há algum tempo, né? Felizmente isso vem dando muito certo, bem um sucesso grande assim na usabilidade desses produtos e o crescimento das aplicações utilizando esse tipo de produtos e tecnologias, né? A gente sabe, entrando no tema específico da conectividade, existem vários tipos hoje de conectividade e tecnologias RF, né, sem fio, para esse mercado da IoT, né? Nós, como Comp, resolvemos investir lá atrás em algumas dessas tecnologias que são basicamente essas que estão citadas agora nesse slide, né? E que hoje a gente vê que está também em muita evidência no mercado, né? Cada uma delas, obviamente, tem os seus vantagens e desvantagens e tem os seus cenários de uso, né? Então, o LoRa, por exemplo, a gente investiu muito no Brasil, tem crescido bastante, não só para a questão do outdoor, que foi um dos motivos na época onde a gente adotou essa tecnologia, mas também hoje em dia é muito utilizada em ambientes indoor, né? Então a gente tem casos de cenário de uso de LoRa também em indústria, em área corporativa, em área de saúde, enfim. Então nós temos o LoRa para ambientes outdoor, né, agronegócio, enfim, soluções de Smart City, mas também para ambientes indoor. Então é realmente uma das tecnologias RF que mais cresce, né? A Comp hoje é uma das empresas, se não a empresa nacional, que tem o maior portfólio
de produtos, endpoints, gateways voltadas para o mercado de IoT. De portfólio LoRa é uma das que tem a maior quantidade de devices, né? Então, o propósito da Comp é desenvolver os devices, os endpoints, os gateways, que viabilizam as soluções através de plataformas como a Tago, aqui como grande parceiro da Tago, desde o início com a gente, viabilizando, ajudando a viabilizar essas soluções, né? Então, com a sua plataforma, ela ajuda os parceiros que querem desenvolver uma solução para prestar algum tipo de serviço, enfim, a um cliente final. Então a Comp ela entra com a parte dos dispositivos, dos devices, a parte hardware, né? E a plataforma da Tago, por exemplo, viabiliza, né, o desenvolvimento da aplicação para que seja feita a solução final, ou quem vai ofertar a solução final para um desses segmentos. Então o LoRa é uma das tecnologias aí onde se aplica muito isso na parte de outdoor e também no ambiente indoor. Tá? O LTE também, obviamente, a parte de mobile, né? Aí já desde a época do 2G com GPRS, depois com 3G, depois LTE agora nas redes de banda estreita, que é o Narrowband ou KTM, também vem ganhando um espaço, né? Cada vez mais as operadoras também estão oferecendo uma infraestrutura de cobertura, onde a gente consegue colocar esses devices. Então, a gente também tem produtos voltados para essa tecnologia. Então, voltado também mais para ambientes de outdoor, não necessariamente, tem também ambientes indoor, né? Desde que tenha, obviamente, daí a questão da cobertura, né? O Zigbee é um protocolo, na verdade começou com o Zigbee, voltado para o ambiente da indoor, né? Pela questão das distâncias, da rede mesh, do transmissor, do repetidor, do concentrador. Então a Comp desenvolve todos esses rádios, né? Esses endpoints, formando a rede mesh, né? E eles têm, obviamente, a característica de uma distância menor de comunicação entre cada ponto, né, entre o nó filho, o nó repetidor, ou no repetidor e o outro repetidor ou concentrador. Então ele é voltado mais para um segmento indoor. No entanto, tem uma taxa maior de transmissão, então a gente consegue usar muito bem ele em alguns cenários onde precisa de uma taxa um pouco maior de dados, uma garantia de entrega das informações. Então, cada tecnologia dessas tem os seus vantagens e desvantagens. O Zigbee, muito bem aplicado para ambientes assim indoor. E aí indoor em várias verticais também de negócio, seja de saúde, seja corporativo, né? Seja na área da indústria também. Então é muito utilizado, né? E o Bluetooth também, assim como o Zigbee, nessa faixa de 2.4 GHz, ou seja, né, o LoRa como sub-giga, mas o Zigbee e o Bluetooth como 2.4, voltado também para essa questão do indoor, né? O Bluetooth também para aprovisionamento, para fazer beacons, âncoras, enfim, soluções onde a gente consegue aplicar essas tecnologias. Muitas vezes a gente usa o Bluetooth, por exemplo, como um complemento da linha LoRa, fazendo com que o endpoint também tenha um device, uma comunicação, assim, Bluetooth, para que pelo celular, por exemplo, tu possas fazer a configuração, o provisionamento, um diagnóstico, enfim, do device endpoint LoRa na rede LoRa, né? Então, em termos de conectividade, existem várias outras tecnologias, né? No mercado tem várias, a Comp resolveu apostar nesses, né? E a gente tem visto uma crescente cada vez maior em uso desses dispositivos, tá? Pode passar o próximo slide, Thiago. Em termos, então, quando a gente fala de LoRa ou Zigbee, sempre vem a figura de um concentrador, né? Então, na topologia do Zigbee, o gateway é o concentrador da rede mesh, né? Então, a gente tem um endpoint, que ele pode ser um transmissor, né? E ele pode se operar só com pilhas, né, baterias, enfim, porque ele pode dormir, fica dormindo a maior parte do tempo, aí ele acorda, faz alguma operação, ou lê um sensor que está embutido nele, ou tem uma entrada para um sensor, enfim, faz uma coleta, uma aquisição de dados e vai transmitir isso através da rede mesh. Dependendo da distância, ele precisa passar por um repetidor. Aí esse repetidor, ele geralmente tem que estar alimentado, porque ele precisa ficar acordado na rede o tempo todo, fazendo o papel de um roteador, né? De um repetidor de dados Zigbee entre os nós filhos e pais.
Então, e aí isso chega até o concentrador, que é o gateway. Então, o gateway é o elemento na rede Zigbee, é uma topologia, então, mesh, né? Onde ele concentra todas as informações vindas de todos os endpoints ou dos repetidores. Nós temos casos também, a Comp desenvolve, né, os transmissores, os repetidores, aonde os repetidores também têm entrada de sensores, eles não são apenas repetidores. Então, eles fazem alguma função e também são repetidores na rede mesh, né? Então, eles são aí, ao mesmo tempo transmissores e repetidores nesta situação. Então, isso vem até o gateway, e aí sim, do gateway, nós temos uma API de integração MQTT para as plataformas em cloud. A Tago, então, é uma dos parceiros, é nosso principal parceiro desde o começo, começou com a gente aí, que tem todos os nossos devices já integrados, né? Então, eles têm os conectores, eles têm os decoders, né? Então, a Tago desenvolve, sempre que a Comp libera um device novo, existe uma comunicação entre a equipe da técnica da Comp com a da Tago, e aí acontece, a Tago desenvolve lá os conectores, os decoders, os parses, para ficar mais fácil, vamos dizer assim, ao usuário final, quando precisar utilizar os dispositivos com as suas grandezas variáveis, à medida que a gente vai aumentando no portfólio. Então, no caso do Zigbee, a gente tem uma API MQTT e isso tudo já é integrado, vamos dizer assim, com a plataforma da Tago. Quando a gente fala de Gateway LoRa, aí a gente tem duas formas de operar. A gente tem o Gateway LoRa, onde a gente tem uma arquitetura de Network Server interno, então a Comp tem essa característica do nosso Gateway ele ser também um Network Server interno, que na arquitetura LoRa sempre tem a figura, né, do concentrador, que é o gateway, né, dos endpoints, e tem a figura do network server e tem do application server. Então, uma das formas de operar do gateway é ele também ser um network server interno, obviamente que ele não se compara a um server rodando numa cloud, mas ele faz algumas funções, as principais funções do network server dentro do próprio gateway. E aí ele disponibiliza também a mesma API MQTT que a gente tinha disponibilizado em Zigbee aqui em LoRa. Claro, as variáveis mudam um pouco, mas a filosofia do protocolo, o parser, os campos, o payload é muito parecido. Então eles são semelhantes. E aí também, então, lá na Tago, tudo isso já está integrado, tem os conectores, tem os decoders, então o pessoal que precisa entrar em contato, a Tago já tem tudo isso documentado, é fácil do suporte técnico da própria Tago de conseguir tirar dúvidas e como colocar para funcionar um device comp usando a Tago, né? Outra topologia, então, a mais tradicional do LoRa é com Network Server externo. E aí o gateway nessa filosofia, isso basta configurar, ele vai ser simplesmente uma bridge de passagem dos pacotes que vão vir dos endpoints até o Network Server externo. E aí o gateway pode operar tanto em rede privada ou numa rede neutra, por exemplo, aqui no Brasil da ATC, né, da American Tower ou Evernet. Então a Comp tem opções de gateway, que é o que chama de rede estendida, né, da ATC da Evernet. Então é uma arquitetura de rede também, então LoRa, muito interessante. Então no LoRa existem várias, como a gente viu aqui, topologias. Topologia de rede privada com network server interno e disponibiliza uma API MQTT, ou network server externo, mais ainda uma rede privada, ou network server externo usando uma rede neutra, por exemplo, da ATC, da Evernet, usando o que a gente chama de um gateway de rede estendida, né? Então, são várias topologias e cenários de uso aí da rede LoRa. Em todos eles, a filosofia é a mesma. Os endpoints precisam de um gateway, obviamente, é onde tem a parte LoRa do RF, que vai ter a comunicação, e daí sim, do gateway para a cloud, acontece o LoRaWAN, que daí é o protocolo em si que vai se utilizar. E ele pode ser, no caso, quando for network server interno, uma API MQTT, ou através do network server externo, que a gente já conhece o protocolo LoRaWAN de mercado, né? Então, da parte de sensores e dispositivos, pessoal, a Comp hoje tem mais de 50 devices em todas essas tecnologias que eu acabei de comentar, em Zigbee, em LoRa, na rede mobile, né, com o Narrowband, CAT-M, que propicia a ideia é justamente isso, viabilizar o desenvolvimento de soluções, né? Então, a Comp, o propósito é disponibilizar os devices, né? E tem vários modelos de negócio onde a Comp disponibiliza os devices, né? E aí então é sempre B2B, uma empresa que precisa desenvolver uma solução, aí pode usar a Tago como uma das grandes plataformas onde já tem tudo isso integrado, para criar uma aplicação
e aí chegar, se ela quiser oferecer isso como um serviço, então a um hospital, uma clínica, a um ambiente corporativo, né, uma indústria, ou um smart city, enfim. Então, esses mercados todos existem diversas oportunidades, então a Comp ela entra nesse contexto através dos devices, né? Esses devices eles possuem muitas vezes sensores internos já integrados, depende do device, ele é bem específico, ou ele tem entrada para sensores, faz leituras de saídas legadas que tem aí no mercado, né? Então a Comp foi crescendo nesses anos o seu portfólio justamente drivado pelo mercado, né? Então o mercado vem trazendo cada vez mais demandas para a gente atender. Hoje a gente tem uma capacidade então muito grande de desenvolver os produtos e produzir os produtos, ainda mais com uma grande empresa por trás como é a Intelbras, que tem uma capacidade muito grande, né, de produção fim a fim de todos os itens relacionados ao produto, né? Desde a parte de eletrônica, a parte de injeção plástica, a parte metálica, né, metalúrgica, enfim, temos tudo isso dentro do próprio grupo. Então a gente consegue atender volumes e projetos grandes assim de IoT, né, que às vezes Smart City, por exemplo, é um caso, são cenários onde a gente está falando de quantitativos bem muito grandes, né? Então exige sempre, claro, uma capacidade grande aí de produção, de atender, né, essas demandas, esses leads que podem aparecer. Então a Comp hoje ela possui uma quantidade muito grande realmente dos devices, né, no nosso showroom, no nosso portfólio. Depois o pessoal pode entrar no site que tem na Comp, que tem todo o portfólio, todos os produtos, todos os devices têm a documentação de cada um deles, a datasheet, protocolo, tudo isso que eu estou comentando aqui é público, tá? E é disponível no site da Comp para o pessoal utilizar como desenvolvimento das aplicações, tá? Adquirir e conseguir os devices, tá? A gente também, junto com a Tago, a gente fez um conjunto chamado Kickstarter. Kickstarter, a gente começou então com 3 dos nossos devices, desses 50, onde a gente fez um programa praticamente, que já tem um passo a passo, por isso que é um Kickstarter, ou seja, um começo, né? Como eu pego do dispositivo X e eu consigo ter uma aplicação dashboard rodando na tela com os dados aparecendo. Então foi feito um trabalho comp junto com a Tago para gerar literalmente um how-to, passo a passo, bem simples, para alguém que talvez não tenha muito ainda conhecimento com as tecnologias, né? E aí ele seguindo o passo a passo, ele consegue, a partir dos devices, claro, adquire os devices, né, gates, redes privadas, enfim, e aí a disponibiliza, consegue a conta na Tago, a conta free, enfim, ele consegue com passo a passo, com roteiro. A gente tem isso em vídeo, a gente tem isso gravado em artigos, né, tutoriais, e ele passo a passo consegue do nada ter uma aplicação assim em poucos minutos, né? Então isso é uma quebra realmente de paradigma do pessoal achar que é muito difícil, né? Como é muito difícil tecnologia, LoRa, Narrowband, enfim, não. Então, com esse alto nível que a gente tem hoje em dia, as plataformas da Tago ajudam muito nisso, né? É muito fácil colocar uma solução para funcionar, né? Então, esse projeto Kickstarter, que a gente tem ali hoje 3 devices do nosso portfólio, ele ajuda muito quem quer começar justamente nesse caminho de conhecimento, como aprender sobre as tecnologias, aprender sobre os devices, aprender sobre a plataforma da própria Tago. Então, é um bom começo aí que a gente indica, né? Alguns dispositivos aqui a gente gostaria de destacar para puxar um pouco o contexto para falarmos de cenários, né? Ou seja, de verticais, né? Então, por exemplo, aqui a gente só trouxe alguns destaques, como são muitos, obviamente ficaria muito longo da gente falar cada device, então só alguns pontos aqui que a gente trouxe para chamar a atenção, né, de tecnologias, falando de LoRa, falando de Narrowband, falando aí das APIs com MQTT, Bluetooth, Zigbee, enfim. A estação climática, por exemplo, a gente hoje tem bastante usabilidade tanto para agronegócio, óbvio, né, o pessoal que quer medir as grandezas de solo, medir as grandezas do clima, são mais de 16 sensores que estão embutidos nessa mini estação climática, né, então é algo que é muito pequeno, portátil, painel solar, enfim, mas que tem 16 sensores. Então a gente consegue enviar esses dados, seja via narrowband ou no CAT-M, na rede mobile,
ou GPRS, ou também uma rede LoRa, de novo, rede LoRa privada, ou rede LoRa neutra, como no caso da TC Evernet. Né? Então, é aplicada no agronegócio, é aplicada também em Smart City, por exemplo, para defesa civil, para monitorar encostas, barreiras, né, que tem acontecido muito dessas chuvas e cair em encostas. Então, microclima de bairros, né? Então o pessoal está utilizando muito isso, onde região que alaga muito, ou tem a maré que sobe muito. Então precisa ser uma estação de baixo custo, precisa ser fácil de instalar, fácil de manusear, fácil de integrar. Então hoje a gente tem esse produto que cai muito bem para esses segmentos, tá? A gente tem também a parte ali de acelerômetro, ou endpoint, na verdade, de vibração, que ele é voltado mais para a parte da indústria. Então, a gente recentemente lançou o endpoint de vibração, e ele está disponível no site lá para vocês acessarem. Então, é voltado para o monitoramento de máquinas elétricas, né? Então, para fazer um monitoramento preventivo, preditivo, tentar identificar quando ela vai ter um problema, antes de fato ela ter um problema, que obviamente vai ter uma parada na indústria. Então, também o pessoal pode acessar lá, e no nosso site tem todos os dados, datasheet, manual, integração do nosso endpoint, que a gente acabou de liberar recentemente aí, o nosso endpoint LoRa de medição daí de vibração. Né? A gente tem os devices clássicos que a gente começou medindo, o que a gente chama de cadeia do frio, temperatura, umidade, né, que é uma grandeza que todo mundo conhece, né? Então é fácil de começar a lidar com temperatura e umidade, porque todo mundo entende o que são essas variáveis, o que representam essas grandezas, né? Então a gente tem os devices ali também em todas as tecnologias, seja ele em LoRa, seja ele em Zigbee, seja ele em mobile, Narrowband CAT-M, a gente tem então aí uma variedade grande aí de sensores, sondas, tipos de sondas, que tem extensões que a gente pode acoplar, que daí vamos estar falando aí, conjunto às extensões, medir aí de menos 255 graus a 1.300 graus positivos. Então, muda o tipo da extensão, muda o tipo da sonda, mas tudo isso é aplicado aí em vários segmentos, né, de criogenia a medir forno, né, de indústria. A fotocela, que é o fotocontrolador, vamos dizer assim, né, um device voltado um pouco mais aí para Smart City, falando de utilities, né? O utility, a gente fala de energia, fala de água, que é o outro device. Então, também está muito em evidência hoje em dia já no Brasil, né? Tem muitos projetos de parceria público-privada, né? PPPs aí entre os órgãos municipais, estaduais, federais, para poder fazer otimização, né? Ou seja, otimização da energia, eficiência energética, eficiência hídrica. Então, na fotocélula, hoje, projeto Smart City para postes de rua, ou seja, identificar se ela quanto que ela está consumindo, se ela está acesa de dia, apagada à noite, ou seja, não tá fazendo a sua função. Tudo isso, então, fica sendo monitorado, né? E a Comp tem um device, então, em LoRa, né, para fazer esse monitoramento, então, do consumo, e ela opera standalone e conversando com o gateway LoRa, de novo, rede privada, ou rede estendida da Evernet, ou a rede neutra da Evernet, né? Também nessa mesma linha de utilities, a gente tem uma medição, por exemplo, de hidrômetros, né, ou gasômetros, né, como esse que está na tela. Então, imagina, então, tanto para casas, né, residência, que tem lá medição de hidrômetro nas casas, então aí nas empresas de saneamento, enfim, que precisa fazer um monitoramento talvez para medir eficiência ou medir perdas, né, e também para condomínios, né? E o pessoal em condomínios quer otimizar também o rateio, ou quer diminuir ou quer saber mais em tempo real como é que está o consumo, sem ter que esperar o leiturista ir lá e ler e apresentar a conta depois do rateio, ou postos, medição de postos, enfim. Então, tu tem todos esses devices para fazer as medições de utilities aí, seja para a área privada, né? Ou seja, para dentro do condomínio, horizontal, vertical, ou no ambiente das casas mesmo, né? E o gasômetro também, no caso do condomínio, que tem esses devices com saídas pulsadas, né? E o outro device que a gente tem também para medir vazamentos também, aí esses fazem parte do Kickstarter, né? Que a gente tem ali junto com a Tago. Aí tem medição de alertas, né? Quando tem vazamento de água em determinados pontos, você pode colocar ele em pontos de data center, ou pontos que você quer fazer uma medição, e aí você vai ter o alerta, então, quando acontecer um tipo de vazamento. Então, como eu comentei, na prática são mais de 50 dispositivos. Eu convido depois, né, o pessoal acessar o site da Comp, né, www.comp.com,
é bem simples. E de lá ter acesso ao portal IoT, que tem todo o portfólio, tem um catálogo com todo o portfólio, todos os devices, o datasheet de cada um deles, a documentação de cada um deles, tudo isso é aberto, tá? Porque o nosso propósito é vender o hardware, obviamente, e que propicia aí o desenvolvimento das soluções. Eu vou passar a palavra de volta para o Thiago comentar um pouco, então, já introduzindo a parte da Tago, né, como ela entra nesse cenário, então, de recebendo os dados aí através dos nossos endpoints, nossos gateways, que estão nas pontas, né, representando a conectividade, até chegar agora, explicar um pouco mais isso dentro da plataforma em cloud, certo, Thiago? É isso aí, Sandro. Obrigadão pela explicação. Muito interessante saber sobre os sensores. E, pessoal, o Sandro falou aqui de 6 dos sensores que a gente destacou aqui, mas como ele falou, existem 50 outros sensores que vocês podem dar uma checadinha lá no website, ver o que faz mais sentido para vocês, a metodologia de comunicação, né, o protocolo, se faz sentido com a arquitetura. E nessa mesma linha de raciocínio, então, eu queria apresentar aqui para vocês um exemplo, né? Essa topologia foi uma das que o Sandro falou, que aqui a gente está usando um network. Nesse caso, vamos considerar que é o network público aí, né? Ou privado, né? Vamos considerar aí, por exemplo, da ATC do Brasil. Então, aqui do nosso lado esquerdo, a gente tem o nosso supply source, que é o nosso poste de energia, né? Desse poste de energia, a gente tem o utility meter, né? Que ele vai trazer ali para a gente, que é o nosso medidor, nosso hidrômetro, nosso gasômetro, né? Medidor de energia. E ele se ramifica em 2 prédios diferentes. Lembrando que essa arquitetura aqui que eu estou mostrando para vocês é considerando um cliente, tá, pessoal? Então a gente tem o building lá do South, né? O building do Sul e o building do Oeste. E dentro de cada um desses buildings, a gente tem apartamento 2C, apartamento 3C, né, no apartamento do sul, e no apartamento do oeste a gente tem apartamento 7, apartamento 5B. Né? Dentro de cada um desses apartamentos, eu considerei um sensor. Então, qual que é a aplicabilidade aqui? Eu conectei, então, os meus dois sensores do meu prédio do sul no meu gateway e mandei informação para o meu network server para mandar para a Tago. Fiz a mesma coisa no prédio de baixo. Aí o que acontece? Quando ela passa pela Tago e a gente faz toda a regra de negócio, os dashboards, a gente gerencia o acesso de cada um, lá no final a gente consegue ver que o primeiro acesso aqui ele vai ser o quê? Ele vai ser para o tenant, né? Então esse acesso final aqui vai ser para o usuário do apartamento 4A, né? Então não tem como ele ver a informação do apartamento 2C ou do 3C ou do outro building, vai ser um acesso dele, uma tela para ele ver como que esse sensor de energia está processando os dados e trazendo lá dentro da Tago aí a parte de analytics, né? Qual que é o average, né? A média, então, né? Mês a mês, quanto que está dando, né? Quanto que isso me está gerando de gasto, né? Se está gastando muito comparado a esse mês com o mês passado, né? Enfim. E aí embaixo a gente consegue ver também o nível de administrador. O administrador, no caso, ele consegue gerenciar daí o South Building, o East Building, todos os apartamentos, né? Todos os filhos daí. E aí a gente consegue setar também, por exemplo, o supervisor, né? Aqui eu coloquei um supervisor para o East Building. Então o que, que acontece? O supervisor do East Building, ele vai conseguir ver ambos os apartamentos 7A e 5B, os sensores e relacionados a essa aplicação. Então a gente consegue fazer aplicações muito robustas, né? Esse aqui é um exemplo de arquitetura que a gente usou. Por exemplo, eu tenho um cliente aqui que ele é um condomínio, tem 5 prédios nesse condomínio. Preciso fazer uma aplicação para cada um? Não, né? Você pode fazer uma aplicação. Dessa aplicação a gente separa, né, em categorias, faz um primeiro subgrupo, né? Então, o primeiro seria condomínio. Segundo, eu quero colocar aqui torre 1, torre 2, torre 3, torre 4. Dentro das torres daí os apartamentos e dentro dos apartamentos os sensores. Aí a gente pode incluir energia, água, temperatura, umidade, CO2, né? A gente pode ter uma ramificação separada dessa arquitetura aqui. Vou colocar, por exemplo, lobby, né? Gerador de energia, né? Que é fora daí da lógica lá do usuário final, né?
ela é mais dentro da lógica ali de management, né? Então, restabelecer energia num prédio todo, ou, por exemplo, monitorar áreas que não pertencem a um apartamento, né? Às vezes é um lobby, às vezes é a academia do prédio, às vezes um outro setor. Então, a gente consegue construir situações bem robustas em cima disso, né? E também, como mencionado, são funcionalidades cruciais, né? Então a gente tem a nossa regra de negócio. Por exemplo, né? Estou aqui transportando, por exemplo, alimentos, né? Estou saindo lá do Rio Grande do Sul, vou levar lá para o Nordeste, né? Legal. Eu preciso, vamos dizer assim, provar para o meu usuário final que essa carga ela vai chegar lá sem uma oscilação de temperatura que vai trazer danos ao que eu estou transportando, certo? Então eu consigo, por exemplo, fazer um box plot, eu consigo ver qual foi a variação de temperatura, se está dentro do que é aceitável, se saiu, e se saiu, quanto tempo que ela ficou fora, né? Igual o Sandro estava falando do acelerômetro também, a gente pode ver essa questão do acelerômetro também na questão, no sentido de registro de parada rápida, né? Então, por exemplo, vamos dizer que a velocidade constante lá do caminhão é 70, 80 quilômetros por hora, mas teve um momento lá em que, numa taxa de atualização de 5 minutos, ou 5 segundos, desculpa, ele teve um hard stop, ou seja, ele foi lá de 80 a 20 em tantos segundos. Então, o que acontece? Eu consigo identificar se houve movimentação, né, dentro daquele frete, se esse dano foi porque foi transportado errado, porque teve um hard stop, né? Então a gente consegue registrar todo esse tipo de coisa para garantir lá na frente que a gente tem informações que geram valor para o nosso usuário final, né? Que é toda a parte de analytics também, né? Quanto que eu tive de gasto esse mês, né? Comparado com o mês passado, igual eu mencionei, né? Igual o Sandro falou também, né? Às vezes preciso comprar um sensor para monitorar, pô, vou comprar aqui. O meu equipamento, vamos dizer, custa 30 mil equipamento que eu estou monitorando, né? Se eu puder prever, maravilha, a gente pode, né? Então, igual o Sandro falou, a gente pode analisar a vibração, a gente pega lá mês a mês, né? Pô, esse mês a gente teve essa taxa aqui. Passou um mês, 2 meses, 6 meses, 2 anos, a gente está começando a ver que a vibração já está. Então a gente consegue estipular e trabalhar em cima desses dados, né, para remediar um cenário antes dele acontecer. E isso serve tanto para, por exemplo, vazamento, né? Então imagina lá, pô, a gente sempre escuta que acontece com várias pessoas, né? Pô, eu saí, eu tenho apartamento lá na praia, né? Fiquei sem ir lá uns 2, 3 meses, estourou um cano, eu cheguei lá, tava tudo alagado, né? Isso é uma situação onde ter uma válvula lá com sensor de vazamento, um leak sensor, ele já ia remediar essa situação. Na verdade, não ia remediar, ele ia nos informar que estava acontecendo e a gente poderia tomar ação assim que possível, né? Pô, detectei aqui um vazamento no flow, né? Vamos dizer aqui na minha pia, né? Onde está conectado o meu sensor, né? Ou na máquina de lavar, né? Que é bem comum também. E ele mandou um alerta para mim, né? Eu estava lá na minha cidade, né? Falando que ocorreu um vazamento. Então eu não preciso chegar lá e lidar, né, tudo apartamento tudo alagado, vizinho reclamando, né? Começa a dar problema em outras coisas, mofo em parede, essas coisas. Então tudo isso consegue ser evitado, né? Por meio desse tipo de análise, desse tipo de alerta que a gente pode estar integrando, né? Tudo isso gera valor, principalmente em prédios assim de larga escala, igual hoje a gente está fazendo um trabalho para uma empresa de Nova York que ela foca em vários cenários dentro de um apartamento, por exemplo, né? Eles medem a temperatura, eles medem o CO2, eles têm os sensores de vazamento, sensor de umidade e temperatura normal. Então você consegue agregar várias tecnologias dentro de um caso, né? Tudo vai depender daí, claro, dos requisitos dos clientes e tudo mais, né? Assim como geração de relatório PDF, para monitoramento de água em condomínio, por exemplo, também geração de billing, né? Quanto que eu gastei de água, né? Quanto que foi meu desperdício, como que eu comparo esse dado, qual que é o meu forecast, né? O meu trend, né? Se eu continuar gastando assim, qual vai ser o meu esperado no final do ano, né? Devo reduzir, devo manter? Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração.
Aqui falando um pouco daí, o Sandro também falou sobre o Starter Kit da Comp. É muito bacana e essa é a ideia, pessoal. É vocês entrarem e notar e quebrar esse paradigma mesmo da questão de é difícil, tem que fazer toda uma pesquisa, tudo, né? No webinar passado, eu falei um pouco sobre isso, né? Quando estava eu e o Marcelo Gus, a gente comentou. Eu não tenho certeza, se eu vou começar aqui na medição de água, eu vou começar na energia. A ideia é pegar um e fazer, né? Depois que a gente pega um e faz, igual o Sandro falou, tem um Kickstarter lá, todos os decoders na Tago estão prontos, ele está lá disponível, né? É público para que você possa ter essa experiência. Pô, eu quero ver como que funciona, eu quero ter a sensação de navegar dentro dos meus dashboards, eu quero ver o meu dado chegando, e é dado real, né? Então é questão de você ir lá, adicionar o seu sensor, step 1, 2, 3, e você vai ter o seu dado lá. E aqui eu quero falar um pouco sobre como isso pode se tornar modular, né? Porque uma vez que você tem o seu sensor conectado, há muito que dá para ser feito, né? Então a gente pega lá de baixo, então a gente tem o nosso sensor, né? E o nosso network já setado, né? A gente já tem esse suporte. E daí a gente tem módulos dentro da Tago que pode auxiliar nessa integração. Então a gente tem gerenciamento de organização, gerenciamento de planos, gerenciamento de devices e grupos e subgrupos, como eu estava falando, então que a gente tem níveis de organização dentro de um condomínio. Dentro do condomínio tem prédios, dentro dos prédios tem apartamentos, né? O gerenciamento de usuários, então, quem que vai poder ver tal condomínio, quem que vai poder ter acesso a esse prédio todo, né? Qual que vai ser o usuário que vai acessar o apartamento dele em específico, né? Então a gente tem as funções de mapa, geração de PDF, e em cima, o que isso resulta, né? Então, tá, construir meu caso. Quais casos eu consigo criar a partir disso? E aqui eu coloquei alguns modelos, tá, pessoal? Então a gente tem, por exemplo, o Water Leak, que foi comentado, né, que é de vazamento de água, Panic Button, que também é bem comum, cadeia de frios, né, também para freezer monitoring, né, tracking, tanto indoor quanto outdoor, né, como a gente vê também o RTLS, medição de água e medição de energia, que também são dois críticos, né, que estão crescendo bastante no Brasil. E em cima desses módulos, a gente fazer o deploy do White Label e Custom Mobile App, que praticamente desenvolvi todos os meus dashboards, fiz todos os meus sensores, tá legal? Agora eu consigo adicionar o meu domínio e eu faço o White Label em cima da minha aplicação. Então agora eu vou ter uma aplicação que ela é minha, né? Ela vai estar lá com todas as minhas informações, o logo da minha empresa, as cores, meus dashboards, tudo bonitinho. E daí eu posso fazer o deploy dessa aplicação para uma App Store, para um Google Play, né? Isso de tudo de dentro da Tago. Lembrando que hoje a gente tem ferramentas muito poderosas dentro da Tago para a gente estar fazendo essa customização, né? Então, você pode usar as cores oficiais da empresa para fazer essa customização, né? Aqui são alguns dashboards que a gente fez, né? O primeiro para medição de energia, o segundo é mais generalizado para temperatura, umidade, também tem geolocalização, né? O terceiro também ele tem indoor e outdoor tracking. Então, essa parte da customização é bem bacana, né? Isso são funcionalidades, pessoal, que vocês podem explorar até na conta free. Ah, quero fazer um dashboard, colocar uns widgets aqui, mas eu não tenho um device. Posso emular uns dados? Posso criar um device fictício? Pode. Você pode ir lá numa conta free, faz o seu dashboard, desenha do jeito que você quer, né? Drag and drop o seu dashboard, vai lá, cria um device e emula as variáveis, preenche o seu dashboard, fala, legal, é isso que eu queria, né? Então, essa experiência é muito tranquila. Se vocês não fizeram ainda, tem alguns templates que a gente até pode falar um pouco sobre no final, que está lá no nosso website, tago.io /dashboard templates, que vocês já podem pegar, por exemplo, templates prontos, né? E vocês podem ir lá, mudar a cor de acordo, né? Trocar tudo bonitinho, com as cores da empresa ou com o tema do próprio cliente de vocês, né? Então agora eu queria trazer de volta pro Marcelo, para a gente ver se a gente tem alguma pergunta no Q&A, se alguém tem alguma dúvida. Se você ainda não postou sua dúvida, vamos dar mais uns 2 minutinhos aí para postar.
E daí vamos por aí. Legal, Marcelo?